Ontem já deu problema, hoje teve isso, mas enfim, vamos que vamos. Ah, Consegue entrar. conseguiu? Então vamos lá. Deixa eu só Eu abrir vou isso. mandar o link lá, André, já eu volto aqui. Tá, manda, por favor. Boa noite, boa noite. Boa noite, Sam. Boa noite, Sam. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo. Já mandei o link, André. A Sângela tá aí, ó. O link lá tá funcionando. O pessoal não entrou mesmo. É, vamos ver. É que eu não tava conseguindo, né? Mas agora deu certo. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu vou dividir a tela aqui. Hoje nós vamos entrar numa outra plataforma que nós vamos falar sobre a base de dados e os protocolos que essa base de dados aceita. Da onde é essa base de dados? Essa base de dados é justamente aquilo que você vai ver na tela do seu computador na hora que você estiver fazendo radioterapia, tá? Esse software é o software mais utilizado no setor de radiodiagnóstico, né, para oncologia. Tanto aqui quanto lá em São Paulo, na verdade, esse material veio da Santa Casa, lá de São Paulo, e eu vou passar para vocês porque a clínica São Sebastião, onde vocês têm estágio aqui, é o mesmo sistema, tá bom? Estão vendo a tela aí? Sim. Sim. Sim, muito bem. Então, olha só, nós vamos utilizar dentro desse sistema um software da Siemens chamado LANTS, Sistema de Gerenciamento, Precisões Médicas, Características de Campo de Radiação, Estatísticas de Tratamento e registra e verifica. Ou seja, ele vai fazer todos os passos das informações que você colocar dentro do cadastro desse paciente e ele vai dar prosseguimento e guardar um histórico tanto das informações do paciente como dos seus laudos, tá? Então, ele vai trabalhar numa rede Windows e ele é compatível com uma série de outros softwares dentro do setor de informática. Então, como que ele funciona? Eu vou ter o meu PET-CT, minha ressonância magnética, minha tomografia computadorizada, todos eles vão me dar aquele planejamento que nós vimos lá de tórax da última aula. Ele vai fundir essas imagens e depois essas imagens vão ser simuladas através de um software. Esse material vai para o físico médico e o físico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer toda a prescrição daquilo que é necessário para esse paciente receber a quantidade de radiação necessária para combater a patologia. Então, nesse ponto, eu vou fazer a função da tomografia, da ressonância magnética, do raio-x convencional, vai passar pelo físico ou pelo dosimetrista, eles vão fazer os cálculos da dosagem, o paciente vai passar pela simulação, vai ser feita a moldagem dos periféricos que ele precisa, se é para crânio, se é para baixo, se é para braço, se é para pelve, que tipo de material que ele vai ser utilizado para ele, vão ser realizadas as marcações e aí sim nós vamos dar continuidade ao tratamento desse paciente. Deu para entender para que serve esse software? É ele Sim. que vai fazer toda a função. Então, para iniciar, como todo software, com todo computador, ou seja lá o que for, eu vou ter um login e uma senha. Esse login e senha, ele vai me dar acesso àquilo que eu vou realizar dentro desse sistema. Então, cada usuário possui uma senha individual, o médico para prescrição médica, a aprovação do planejamento, o físico
para os dados do planejamento, aprovação dos campos de radiação, o tecnólogo ou técnico para a execução do tratamento e a administração para colocar os dados pessoais ou qualquer outra informação que seja necessário para esse paciente dentro do sistema, tá? Bom, vai aparecer uma caixinha lá, depois vai vir uma outra janela. Quem já é mais antigo, como eu, quando o computador chegou no Brasil, nós trabalhávamos com um processo que era chamado de MS-DOS. Essa tela é uma tela que aparece antes da evolução do diagnóstico por imagem e é uma tela baseada em DOS. Você vê algumas empresas trabalhando com esse sistema ainda, que geralmente são lojas de vendas, aí tem lá todas as informações de administração, atendimento, referencial, notificações que eu preciso desse paciente, então vai ser colocado aqui CPF, todas as informações dele para ser criada essa agenda. Depois disso, eu seleciono o meu paciente, ó, a recepção médico responsável, está aqui, ó, João Luiz Fernandes, é um nome fictício, tá? Qualquer comparação com a realidade é mera coincidência. Depois dessa parte realizada, eu vou começar a dar os procedimentos, cujo qual eu vou visualizar na tela do computador, e através dessa visualização eu vou trazer as informações necessárias sobre esse paciente. Seleciono, né, quais são os administradores, eu seleciono lá o meu paciente, vou colocar aqui quais são as ferramentas de localização, se eu vou chamar ele pelo nome, se eu vou chamar ele pela idade, se eu vou chamar ele pelo número de uma ficha que ele tem, se eu vou chamar ele com tudo isso ao mesmo tempo, uma ficha completa dele, nome, número, idade e tudo mais. E aí eu seleciono esse meu paciente e vou conferir se ele fez todo o planejamento primeiro no meu computador antes de eu começar a realizar os meus processos. Então, imagens para os sistemas de planejamento. Antes de tudo, eu vou fazer o planejamento desse tratamento radioterápico para depois levar o meu paciente até a sala de exame, a sala de tratamento, perdão. Então, eu tenho um tomógrafo, que vai ser o meu simulador, eu vou ter a minha tomografia computadorizada e eu vou ter a minha ressonância magnética. O software vai fazer a fusão, né, vai trazer as informações do campus de radiação para esse paciente e o usuário e data com os campos de aprovação. Então, vou ter a data aqui, quem foi que utilizou e como foi o tratamento desse paciente. O que ele foi irradiado? Nesse caso aqui, ó, mama direita. Tá? Então, quantas irradiações ela já fez? Aqui, ó, primeira, segunda, terceira, tá? Então, eu vou ter aqui a data e vou ter o processo de radiação que ela fez ali. Bom, aprovando a prescrição médica. Aqui o médico vai mostrar quanto tem que ser dado de radiação e qual vai ser os próximos passos de dose, ó. Dose total, 6.000. Dose parcial, vai estar aqui, tantos. IMRT, tanto. Próstata, tanto. A data da aprovação. E aí é liberado para que o exame seja realizado. Até então você não consegue mexer nada se não aparecer no seu computador constando liberado. Então tá lá, ó, mama feminina, diagnóstico médico, mama feminina, e as informações de datas e o horário que vai ser admitido esse paciente para ser feito a imagem, a irradiação. Bom, campos de radiação da prescrição física. O físico, ele vai dizer para o computador, através de uma forma matemática, quais vão ser as incidências e quanto vai ser de radiação em cada incidência para irradiar essa estrutura. Cada incidência vai ter uma radiação específica, porque o colimador é aquele colimador de lâminas seletivas. Então, o tumor ele não é uniforme, um lado dele é mais estreito, o outro lado dele é mais denso, a radiação vai atingir com quantidades diferenciadas esse tumor
para que o que aconteça, para que a radiação seja mais uniforme, tá? Se eu estiver falando muito rápido, pessoal, vocês me avisem, porque eu estou com uma dor de garganta hoje terrível. Então, mama direita. Aqui é a exemplificação daqueles colimadores. Então, o tumor está aqui, ó. As lâminas vão fazer o contorno desse tumor. Então, eu vou ter aqui os dois eixos. Essa região interna é a região que eu vou irradiar, tá? Então, essa região aqui é a região que vai ser irradiada. E aqui, o que são essas linhas traçadas? É o formato da lâmina. A lâmina ela vai me dar o formato do tumor. Aqui ele é menos denso, aqui ele é mais denso, então eu tenho quantidades de radiação diferentes. Da parte superior até inferior, a quantidade de radiação vai ser alterada conforme a necessidade do meu tratamento. Correção do formato das lâminas. Conforme a radiação vai sendo emitida, o formato das lâminas também vai sendo modificado para que eu tenha melhor qualidade na concentração dessa radiação e no espalhamento uniforme das suas laterais. A parte onde eu tenho as lâminas não pode receber radiação. Eu só tenho que ter radiação no centro da minha estrutura de forma homogênea, conforme a necessidade e conforme a movimentação do meu tumor. Por que dessas lâminas? Lembra aquele caso que nós falamos da caixa torácica? A pessoa inspira, mudou a configuração e o formato do tumor. Então, o que acontece? O computador ele captura essa movimentação e compensa através da movimentação das lâminas. A pessoa inspirou, as lâminas mudam. Ele vai continuar recebendo a mesma quantidade de radiação, mas a forma que a radiação está sendo aplicada vai ser diferente. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Ô, Sângela, me fala uma coisa, você já participou de uma sessão de radioterapia lá, não? Não, eu ficava só no diagnóstico mesmo. A gente, na realidade, para fazer o tratamento, né? A toma de tratamento. Ah, sim. Na tomografia. Você não chegou aí lá na radioterapia, então? Não. Pouco contato que eu tive. Beleza. Tá? Então, a ideia do software é essa: registro das aplicações, número de aplicações, soma das doses, usuário que executou o tratamento, ou seja, você vai ter que ter um acesso. Quem foi que acompanhou a Maria nesse dia? Foi a Sângela. E no outro dia, não era plantão da Sângela, quem auxiliou essa paciente foi a Giovana, e assim por diante, tá? Aparelho no qual ocorreu a aplicação, no caso de setores que tem mais do que um ou dois aparelhos, ele vai me dizer qual foi o aparelho, data e o horário das aplicações e observações, execução dos porta-filmes, os EPIs, algum comportamento anormal do paciente, alguma resposta que não deveria condizer com o tratamento do paciente naquele dia, alguma observação que foi feita. Então, eu vou ter ali uma pequena legenda onde eu posso colocar as observações de alguma coisa que ocorreu naquele dia. Bom, depois disso feito, os registros são monitorados e você consegue olhar esses registros e, através desses registros, você saber a quantidade de dose, qual foi a reação do paciente, quais são as informações que você teve antes do diagnóstico e depois do diagnóstico, e assim por diante. Tá? Aqui já está mama esquerda, quantidade de dose de 600 a 500, fracionados de 3 a 25, tangenciais, deixa eu ver que mais informação que tem aqui. O ângulo do gantry, no caso de eu fazer a recolocação do paciente lá, e assim por diante. Ele vai me dar uma tabela muito parecida com o hemograma. Provavelmente você vai ver isso aqui em estatística. Já viram em estatística isso, né? Então, tá lá, estatística do tratamento. Através dessa estatística, eu consigo observar se está tendo melhora ou se não está surtindo efeito o tratamento que eu estou aplicando nesse cliente, nesse paciente. Por isso que vocês têm que ter estatística na grade de vocês, né?
A maioria, muita gente reclama da aula de estatística, mas na hora de você observar um gráfico desse feito lá no campo da radioterapia, é muito útil. Você saber interpretar. Bom, interface gráfica e verificação da máquina com o sistema. A interface gráfica é aquilo que eu consigo visualizar, alterar ou adaptar da melhor forma possível para mim, tá? Então, essa interface está aqui, ó, o Matrix. Lá, vocês vão ver o mesmo comportamento desses feixes radioativos aqui, ó, em relação ao tratamento lá na clínica. Essa é a mesma tela que aparece para vocês lá no estágio da Clínica São Sebastião. E as informações que ele vai me dar do IMRT e qual é a porcentagem de radiação que o paciente recebeu, tá? Novamente, ele vai continuar pedindo senha e o login, né? Para eu poder dar continuidade a esse tratamento. Aqui eu já tenho uma reconstrução do tumor e qual é a quantidade de movimentação desse paciente em relação ao Gantry, 180 graus aqui, tá? Cada vez que eu faço uma irradiação, uma sessão radioterápica nesse paciente, eu tenho que fazer um novo cálculo, a revisão daquilo que já foi prescrito. Para quê? Para saber se não teve erro. Para saber se eu realmente estou expondo o mesmo paciente que a ficha está me dizendo. Se eu não tenho erros de cálculo ou se eu não tenho erros de aplicação ou de pontos onde essa radiação tem que incidir. Lembra que nós falamos que não existe um protocolo único? Cada paciente tem o seu protocolo individual. E cada vez que ele vai passar por esse processo, todo o protocolo tem que ser conferido. Eu não posso simplesmente colocar o paciente lá e, deixar ele sofrendo a radiação. Eu tenho que conferir o protocolo e confirmar as informações se realmente esse paciente que está lá na minha mesa está correspondendo às informações e os dados precisos que me foram passados via computador. Então, aqui eu tenho uma pequena maquete, o paciente está aqui, ó. E aqui eu tenho onde a área verde não houve movimentação e a área vermelha onde eu tive movimentação para a radiação desse paciente. Depois disso, formato das lâminas vão aparecer para mim e eu sei aonde está sendo irradiado e qual região desse paciente que está sendo protegido, tá? Então, olha só, o colimador está funcionando perfeitamente, se teve algum problema vai aparecer para mim se houve um problema com esse tipo de colimação, e na tela do meu computador vai aparecer isso aqui, ó, telas de visualização do acelerador linear, tá? Ele vai me dar todas as referências de nome, o formato do tumor, se está sendo emitida radiação ou não, se está em pause ou não, movimentação da minha mesa, movimentação dos meus colimadores e o formato tridimensional desse tumor que está sendo irradiado. É bem completo, apesar de parecer um programa bem básico, né? Ele não é muito cheio de requinte, mas ele informa para mim todas as informações, ele me mostra todas as informações e todos os dados que eu preciso saber para que o exame corra bem da primeira sessão até a última. Então, visualização do tratamento, formato novamente aqui do tumor, né? Onde o feixe está sendo emitido, formato do tumor que está sendo irradiado. Novamente aqui, ó, a angulação do Gantry já mudou, era 180, agora é 100, né? E vou trabalhar com radiação X conforme a minha necessidade. Movimentei novamente a mesa. Olha aqui, observe uma coisa, vou voltar. A mesa está posicionada praticamente na transversal. Onde está emitindo a minha radiação? Na transversal. Suponhamos que aqui seja o topo do crânio do paciente. Olha o formato desse tumor, olha o formato da minha colimação. Alterei a mesa, alterei meu feixe, alterei o formato da incidência do meu tumor. Estou irradiando o mesmo tumor por uma outra incidência. Tive que movimentar a minha mesa, tive que movimentar o meu modo de exposição.
Novamente, movimentei a mesa. Olha lá. Modo de exposição, formato do tumor. Modo de exposição, formato do tumor. Então, olha só, o formato dessa colimação é praticamente idêntico ao formato da minha imagem que eu tenho aqui, reconstruída em 3D. Mudei novamente. Irradiação, outro formato. Então, esses são os processos que eu tenho. Processamento do campo. Carregar, verificar, entregar e registrar. Carreguei o meu sistema, fiz a verificação se está tudo correto, entreguei a radiação a ser emitida para o meu paciente e registrei tudo aquilo que foi feito. Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. Isso vocês vão ter que dar uma olhada depois. Eu acho que eu estou falando até um pouco mais rápido, mas tem que dar uma olhada depois. E depois vocês revejam esse vídeo e esses procedimentos. Esse material, pessoal, você não encontra em literatura, tá? Por quê? Porque esse material ele foi fornecido para gente, para mim no caso, ó, Hospital Sírio-Libanês. Isso aqui foi prints que nós pegamos diretamente da tela do computador e do application que foi lá dar um reparo no equipamento. E aí nós aproveitamos e pegamos esse material dele. Tá? Então você não vai encontrar isso em literatura, a não ser que você encontre diretamente no site da Siemens, da Philips e daí por diante. Tá? Então, é bem único. O IMRT, Sleep and Shot, carregar, posicionei, verificar, entregar, registrar. E aí, eu vou lá, próximo segmento. Alterei novamente a mesa. Carregar, verificar, entregar, registrar, próximo segmento. Aqui são os filetes de colimação. Então, colimador de múltiplas lâminas, o MLC, soma de doses entregues dos segmentos em um mesmo campo. Ó, vou mudando as lâminas e vou entregando a dose de radiação para cada seção. Tá? Plataforma de trabalho em rede, planejamento inverso, planejamento virtual, delineamento de estruturas, obtenção de verificação de imagens de GRT, correção online ou offline, visualização de imagens de GRT e delinear estruturas para o planejamento. Ele é bem completo, tá? Consigo fazer isso tanto com o paciente lá e fazer alguma correção ou não, né? Então, vou fundir as minhas imagens. Aqui eu tenho as imagens da pelve, no caso, tá? Então, ilho, isquio, forame obturado, né? Acetábulo, cabeça do fêmur. E fundo essas imagens e ele vai me dar lateral, 2 centímetros, longitudinal, menos 0,3, vertical. Isso aqui é justamente as posições que eu vou determinar dentro do meu protocolo para poder irradiar da melhor forma possível essa região. Crânio e perfil, ó, o mesmo perfil, aqui eu tenho uma escopia onde vai ser irradiada a região, e aí é traçado e delineado qual é a melhor forma de irradiação. Aqui já mudou, tá vendo? Os valores também de lateral, longitudinal e vertical também já mudaram. Depende do quê? Depende do meu protocolo e como eu vou irradiar essa região. Tá? Conibin, ele vai me pegar a tomografia, vai me pegar o movimento de sístole e diástole dessa estrutura, e ela vai me dizer onde eu vou ter o meu GTV, que vai ser realizado o meu planejamento para poder irradiar esse tórax, tanto na inspiração quanto na expiração. Pego os 3 planos, axial, sagital e coronal. Posso colorir essa imagem? Para eu dar um destaque e saber como que é a movimentação, posso colorir, fica mais fácil de você analisar a parte da estrutura. Bom, vamos dar uma paradinha aqui. Então, olha só. Nós começamos lá no começo do semestre, vendo sobre as principais formas de radiação. Depois nós falamos sobre quais são os tipos de radiação utilizado em radioterapia, alta e baixa dose. Falamos sobre braquioterapia e teleterapia,
braquiterapia próximo ou dentro do tumor, teleterapia distante desse tumor. Nós vimos a parte de formação de posicionamento desses pacientes, vimos que há um conjunto de interesses que devem ser abrangidos, não somente uma exposição, mas um protocolo que deve seguir dependendo da fisiologia, patologia, localização do tumor até o final, né? Determinamos que quem faz esses cálculos é o médico radiologista, o oncologista, juntamente com o dosimetrista, juntamente com o físico médico, com o tecnólogo de radiologia, com o pessoal da enfermagem. Todos esses participantes estão envolvidos no tratamento desse paciente. Não fica ninguém de fora, certo? O objetivo é único. Beleza. Depois disso, nós fomos ver os acessórios, né? O vácuo, a tela para eu colocar no crânio, os imobilizadores, os extensores, foi isso que nós vimos. Aí nós passamos para alguns exames, como que eu faço radiação de mama, como eu faço radiação de tórax, radioterapia externotorácica, foi o que nós vimos. Se eu estiver esquecendo de algum, me alertem, por favor. E agora nós estamos falando sobre a plataforma cuja qual as informações são colocadas para que lá no final você tenha um resultado positivo desse tratamento. Eu estou correto, Sângela e Giovana? Sim. Foi esses os passos que nós demos até agora? Foi. Muito bem. Seguimos até aqui, tá? Então, dentro desses princípios, nós vamos trabalhar as atividades de vocês e eu vou começar a mandar uma pilha de atividades para vocês fazerem. Se eu não me engano, lá no sistema de vocês já tem atividade para caramba que até agora eu não tive resposta, tá? A participação tem sido baixa de vocês e eu acho que vocês estão contando principalmente com as aulas gravadas. André, eu já mandei alguma já de radioterapia. Aquelas que estavam na sala virtual, Giovana? Eu também mandei. Eu Isso. mandei uma. Eu achei. Das questões que tinha e do fluxograma. Eu fiz elas e também já fiz já do artigo, já que você mandou. Beleza, muito bem. Mas tem mais algumas lá, né? Ou será que eu tô confundindo as turmas? Não, você só mandou essas. Então eu tô confundindo as turmas. Então eu vou continuar mandando as atividades para vocês, algumas questões para pesquisa, tá? Vai ser uma relação até que um pouco grande para pesquisa, para vocês responderem essas atividades aí. Esse material eu também vou encaminhar para vocês lá na sala virtual, tá? Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Se eu falei alguma coisa aqui que vocês não encontrarem lá na sala virtual, vocês me comuniquem, porque eu acho que eu estou com 9 ou 12 turmas de radiologia agora, só no EAD, tá? Então, às vezes, fica complicado para mim, porque são 9, 12 disciplinas, complicado para mim lembrar se eu já mandei ou se eu não mandei, certo? Então, por favor, se eu não mandar, vocês me lembrem depois que eu envio o material para vocês. Tranquilo? Tranquilo. Essa parte, vocês entenderam como é que funciona? Sim. Sim? Então, tá bom. Quando vocês forem fazer o estágio, na verdade eu vou ver se eu entro em contato com o pessoal da clínica, porque nessa situação de pandemia eu não sei como que vai ficar a situação. Mas daí a gente vê se consegue a possibilidade de um retorno de estágio para vocês lá. Tá bom? Vocês já podem fazer, quinta fase já pode realizar esses estágios aí. Tá bom. O lado odonto não vai voltar ainda, né, André? Pelo fato de lá ser uma clínica escola, nós não temos previsão alguma, tá? Uhum. Estamos esperando a boa vontade do governador, tá? Tudo bem. É assim, não tem o que fazer, pessoas. O que a gente tem que fazer, a gente está fazendo. Beleza? Mais alguma coisa? Não,